Bom dia, gente. Hoje eu queria falar para você sobre um assunto um pouquinho diferente. Nós estamos chegando no final do ano e entrando em dezembro, né? Hoje é dia 2 de dezembro de 2018 bom, eu estou numa fase que eu estou fazendo já o fechamento do meu ano, fechando disciplinas, fechando diário, fechando as coisas que eu preciso, porque eu vou entrar de férias. Bom, vem aí o ano de 2019, é claro que a gente faz, né, nesse mês de dezembro um planejamento, a gente pensa sobre o ano seguinte, as metas. E aí, eu faço sempre um planejamento da minha carreira, a carreira acadêmica. E aí eu pensei, por que não falar um pouquinho sobre esse assunto, né, como é que eu vejo esse assunto, como é que eu planejo tento planejar a minha vida acadêmica, né? Então pensei em trazer para vocês hoje 3 dicas sobre planejamento de carreira, né, mais focado na carreira acadêmica. Então assim, a primeira dica é tenha uma visão sobre o que você quer para você. Uma vez, há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, um professor meu, um orientador meu, me fez uma pergunta que me deixou um pouco paralisada naquele momento. Ele chegou para mim e perguntou, onde é que você quer estar daqui a 10 anos? E eu, naquela época, era uma aluna de graduação, estava no 5º ou 6º período, eu fiquei pensando, nossa, 10 anos é um horizonte muito, muito longo para eu saber o que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos, né? E eu não sabia muito bem responder, e me veio na cabeça até aquele poema, né, que o Pedro Bial tinha gravado, falando que as pessoas mais interessantes que ele conhecia não sabiam na vida o que elas queriam fazer aos 25 anos, uma coisa assim. E eu pensava assim, não, como que eu vou saber? Eu tenho 21 anos, 20 anos, eu não sei onde é que eu quero estar daqui a 10 anos. Mas foi uma semente e eu comecei realmente a refletir a partir de então onde é que eu queria estar em 10 anos. E eu vi que é uma reflexão extremamente importante a gente ter essa visão do que a gente quer daqui a 10 anos. E eu construí essa visão. Então eu decidi que eu queria ser professora universitária, que eu queria fazer pesquisa, queria trabalhar com pesquisa. E isso foi essencial para eu começar a construir, a adquirir as competências, as habilidades que eu precisaria para tentar uma posição dessas, né? Então, eu me lembro também daquele trecho do livro da Alice no País das Maravilhas, não sei se vocês já leram, mas com certeza já devem ter ouvido esse pedaço, né, do livro. O gato pergunta para Alice, Alice pergunta, na verdade, para o gato, né, qual desses caminhos que eu devo tomar? Eu estou perdida, tem esse caminho, tem esse, qual desses caminhos eu devo tomar? Então o gato pergunta para Alice, aonde você quer ir? E aí ela fala, não sei ainda onde eu quero ir. Aí ele fala, bom, mas então se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho te serve, não é mesmo? Então a gente fica meio perdido. E é totalmente diferente a construção da sua carreira acadêmica, desde a entrada na universidade, se você quer, por exemplo, trabalhar no Google, ou se você quer seguir uma carreira mais acadêmica, né? Ser professor, ser pesquisador, se você quer trabalhar no exterior. Então são projetos de vida que são um pouco diferentes, né? Eles têm, claro, muitas coisas em comum, você tem que construir uma formação acadêmica de excelência, obviamente perseguir boas notas, um aprendizado forte, né? Mas são diferentes, os perfis dos profissionais que vão ter carreiras diferentes são diferentes. Então eu falo assim, a primeira dica é essa, crie uma visão, visualize mesmo, né? Às vezes é engraçado que eu sempre fiz isso antes de dormir eu deitava e pensava na minha vida. Então eu pensava, imaginava eu chegando no trabalho, eu imaginava eu parando no carro, descendo no estacionamento, carregando meu material, coisas assim tão bobas, tão banais, mas eu visualizava o que eu queria. Isso era uma coisa que eu fazia para dormir. Eu pensava assim, enquanto eu não durmo, eu vou pensando em coisas boas que eu quero para minha vida. Então sempre fiz isso e nunca soube que isso era uma técnica, inclusive né, hoje em dia essas técnicas são usadas, né, para planejamento de vida, em coaching, essas coisas todas, mas eu nem sabia disso. Então essa é a primeira dica.
Bom, aí a segunda dica é sair desse plano de visão e ir para o plano de metas. Então, assim, crie, escreva claramente as suas metas, tá? Então, meta de curto prazo, meta de médio prazo, meta de longo prazo. Então, por exemplo, né, curto prazo poderia ser no próximo ano, médio prazo poderia ser de 2 a 5 anos, longo prazo a partir de 5 anos, mas escreva mesmo essas metas no cartão, no papel, no computador, né? Eu faço um exercício há muitos anos, até desde que eu era criança mesmo, que eu crio, para cada ano eu crio um envelopinho com um cartãozinho lá dentro e eu coloco as minhas metas para aquele ano. Só que eu faço 4 envelopes, eu coloco um por trimestre e aí eu vou abrindo, a cada 3 meses eu vou abrindo, né? Eu colo o envelope lá, que eu guardo bonitinho, e eu tenho as metas para cada trimestre. Eu vou lendo, ao longo dos trimestres eu vou abrindo, então assim, por exemplo, eu quero ler 10 livros esse trimestre, ou quero tirar uma nota A na disciplina tal, né? Eu quero ter um rendimento semestral global acima de 4,5. Eu sempre tive esse tipo de meta, né? Hoje eu tenho um envelopinho para o trabalho, um envelopinho para a família, um envelopinho para o pessoal, né? Então esse tipo de meta. E é interessante, se possível, que as suas metas não sejam assim só como uma lista de desejos, elas sejam objetivas, elas sejam mensuráveis e elas estejam definidas no tempo. Então eu quero alcançar esse objetivo em tanto tempo, e esse objetivo ele é mensurável, né? Não é, por exemplo, assim, eu quero estar feliz neste trimestre. Tudo bem, a gente quer estar feliz, mas o interessante eu quero ter lido, sei lá, 100 artigos científicos nesse trimestre, né? Então é uma meta bem clara que você pode acompanhar, mensurar e ver se você está conseguindo cumprir os objetivos que você colocou para você, né? Claro que se você não consegue cumprir tudo, que é o que geralmente acontece comigo, também tá tudo bem, né? A gente não consegue realizar 100% do que a gente deseja, mas é interessante a gente ver que a gente consegue fazer muitas coisas, né? A gente consegue sair do lugar onde a gente estava e ver que nesse ano corrente a gente está muito melhor do que a gente estava no ano passado, né? Então, mais ou menos é assim que eu enxergo essas coisas, né? E aí a última dica, para não ficar assim tão longo, organize-se, planeje-se. Né? Uma vez que você tem a sua visão, você tem as suas metas, você precisa então definir ações. Então você tem que ter listas de ações. É interessante se você não tem ainda, né? Provavelmente todo mundo deve ter, mas se você não tem uma agenda, um caderno, né? Você tem um material onde você consiga definir listas de ações, quais são as suas próximas ações, o que você quer fazer, o que está pendente. E também a partir daí organizar essas ações, essas tarefas e se planejar, né? Planejar mesmo, usando um calendário, uma agenda. Então na segunda-feira eu quero estudar tal conteúdo, na terça eu quero fazer tal tarefa, escrever um artigo, um resumo, uma resenha, na quarta eu tenho aula, na quinta. Então assim, planejar mesmo, né, os bloquinhos lá de tempo no seu calendário para você tentar ter algumas tarefas que são esperadas de você e para que você possa tentar executá-las, né? Procrastinar o mínimo possível e realmente tentar engajar e executar essas ações da melhor forma possível. E no final da semana você vai saber, dentro do que você tinha planejado, o que você cumpriu. E especialmente para as férias, isso, porque muitas vezes a gente planeja passear, descansar, é claro, né? É muito importante, interessante fazer isso, mas também a gente planeja colocar algumas coisas em dia nas férias, né? Então fazer um curso intensivo de italiano, ou reestudar uma disciplina que você acha muito importante, mas não conseguiu adquirir os conhecimentos que você gostaria de revisar alguns tópicos. Então se você planeja isso para aquele momento de tempo, tenta fazer um planejamento, é mais fácil que você consiga realizar, né, essas ações. Então é mais ou menos isso, né? A gente tem que pensar, planejar a vida, especialmente acadêmica. Então, se você quer, por exemplo, fazer um mestrado no ano que vem, né, no ano que vem já está muito em cima, provavelmente já passaram todas as inscrições, mas se você quer aplicar para um mestrado no ano que vem, o que você precisa, em termos de documento, em termos de currículo, em termos de habilidades, em termos de carta de recomendação, você precisa se planejar para isso, né? Porque se a inscrição abre amanhã e você não se planejou para isso, provavelmente você não é um candidato
com grandes chances de ser aceito, não é mesmo? Então você tem que pensar no que você quer, né, para o médio prazo, ter essa visão para ir se planejando. Então eu preciso conhecer pessoas, eu preciso conhecer professores que vão me dar uma carta de recomendação, eu preciso ter algum artigo publicado, eu preciso participar de congressos, preciso ter boas notas, tá? Então é só para dar uma pequena pincelada nisso, uma luz nisso, especialmente agora que todo mundo deve estar entrando de férias e se planejando para o ano que vem. Então é isso, boa sorte para todo mundo. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá? Se você gostar desse tipo de conteúdo, né, de bioinformática ou mesmo de planejamento geral, de carreira acadêmica, deixe também seu comentário aí. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo. E se quer receber mais esse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal e não deixa de ativar esse sininho que tem aí, porque é esse sininho que faz o YouTube te notificar quando eu colocar algum conteúdo novo no canal. Tá bom? Então até mais, obrigada!